Ao longo da disciplina Formação de Professores e Espaço Escolar da Universidade Federal do ABC, tivemos a chance de refletir sobre o artigo A Inclusão do Estudante Trabalhador e do Trabalhador Estudante na Educação Superior, de Ustana Maria Vargas e Maria de Fátima Costa de Paula. Nesse artigo, se discute sobre o desafio de estudantes que precisam conciliar trabalho e estudos no ensino superior. Para trazer um pouco mais de luz a esse assunto, vamos conversar com Renata Vasconcelos, professora da Rede Municipal de Ensino em São Paulo e que durante toda a sua trajetória acadêmica se viu obrigada a conciliar estudos e trabalho. Olá, Renata. Para começar, você poderia nos contar um pouco sobre você e sobre sua formação? Olá a todos, eu sou professora Renata Vasconcelos, tenho licenciatura em Ciências Naturais pela Univesp, sou formada em Biologia pela Universidade Veiga de Almeida e também em Química também pela Univesp. Meu mestrado foi na área de Ensino de Ciências pela Unifesp e atualmente curso doutorado em Ensino de Ciências pela USP. Como vocês devem ter observado, a professora Renata tem um currículo bastante extenso e ela acabou de vir aí de um dia muito extenuante de trabalho e estudo, o que vai trazer muita propriedade à nossa entrevista. E como você equilibra as demandas de trabalho e estudo sem comprometer a qualidade em nenhum dos dois? Bom, equilibrar as demandas tanto do trabalho e do estudo, sem comprometer a qualidade em nenhum dos dois, é um grande desafio, né? Por isso eu tento sempre criar um cronograma, priorizar tarefas e buscar apoio, tanto lá no trabalho e na universidade, nos trabalhos. Atualmente eu tenho 2 trabalhos. E essa conversa, essa permuta, essa busca de apoio é essencial para que eu consiga entregar um bom trabalho, né, nesses 2 aspectos. E quais são os maiores obstáculos que você enfrenta ao tentar conciliar horário de trabalho e aulas? Bom, os maiores obstáculos, né, que eu tento, quando eu faço essa conciliação, quanto ao conflito de horários. Então, durante esse ano eu tive que lidar muitas vezes, tentar buscar esse apoio, como eu mencionei anteriormente, para que eu conseguisse ajustar os horários, tanto nos 2 empregos quanto no doutorado. Mas, sem dúvida, a exaustão é o principal desafio, né? Porque é cansativo e existe também uma grande dificuldade em encontrar tempo para descansar, para que a gente possa, né, recarregar as energias entre um evento e outro. E como você lida com o seu cansaço e com a falta de tempo para descansar adequadamente? Realmente é muito difícil, essa tarefa é muito difícil, mas eu tento sempre ter uma boa noite de sono, estabelecer uns limites claros, né, para que eu possa descansar, sempre que possível também uso técnicas de relaxamento e, enfim, é isso, sempre tentar estar descansada ao máximo para enfrentar as demandas do nosso dia a dia. E quais estratégias você utiliza para manter o foco nos estudos, mesmo após um longo dia de trabalho? Para manter o foco, mesmo após um dia bem longo de trabalho, eu costumo sempre estar em contato com o material. Então eu sempre busco fazer a leitura, nem que seja 20 minutos por dia. E também, como eu falei anteriormente, estabelecer as metas que são possíveis de serem alcançadas, tentar, na medida do possível, estar em um ambiente mais tranquilo para que eu possa estudar. E quais são os desafios emocionais de ser um estudante trabalhador? E como você lida com eles?
Eu acredito que os principais desafios é lidar com o estresse. E eu acho que isso não só, né, no meu caso, mas no caso da sociedade moderna atual. O estresse, a pressão e aí a sensação de sobrecarga. Sempre tentando, né, ter o cuidado para não ter um burnout, que é uma doença bem comum também desse século. Então é importante, e eu acho que é o que eu tento fazer, equilibrar a rotina com momentos de lazer, como atividades físicas. Eu gosto de ir para academia e também sempre estar em contato com os meus amigos e familiares, além dos meus 4 gatinhos, né? E sobre a pressão de alcançar um excelente desempenho acadêmico, ao mesmo tempo que cumpre com as responsabilidades no trabalho, como você faz para lidar com isso? Eu acredito que esse é o desafio maior. Eu tentei, durante os anos anteriores do doutorado, cumprir com os créditos. Então, eu tenho seguido o cronograma que eu acordei com o meu orientador de maneira bem efetiva, né? Mas eu admito que o principal reside na comunicação. A comunicação aberta com os professores do meu ambiente de trabalho, com os meus gestores e também com o meu orientador. E sempre que possível, replanejar, né? Olha, não deu para cumprir até aqui, o que nós fazemos? Então, o diálogo é o principal caminho para lidar e alcançar esse bom desempenho acadêmico. Embora nós saibamos que o ambiente acadêmico é um ambiente conhecido por ser um ambiente de grande pressão. Então, estabelecer expectativas realistas e buscar ajuda com os meus pares, com os meus colegas é também muito importante. Renata, é comum e até esperado que estudantes trabalhadores enfrentem dificuldades de cunho financeiro. Isso ocorre com você? E caso ocorram, você poderia falar um pouco para nós sobre isso? Olá, bom, é uma questão bastante delicada e eu acredito que bastante comum. Como todo estudante, trabalhador, a gente lida aí com 2 demandas muito grandes. Então, muitas vezes você precisa ir a congressos, eventos, muitas vezes internacionais. Existe um auxílio que a universidade oferta, mas esse auxílio ele não comporta as despesas atuais. Então, por exemplo, para congressos internacionais, eles pagam apenas uma diária e não pagam o avião. Então, você teria que arcar com 4.000 de passagens para ir. E pensando na nossa realidade brasileira, as bolsas de estudos, né, que em média, pelo menos até quando eu recebia, que era da CAPES, era R$ 2.200 na época, em 2022. E com esse valor, eu não conseguia sequer arcar com as despesas da casa, porque eu morava de aluguel, água, luz, internet, quiçá conseguir ir para eventos considerados extracurriculares ou necessários. Então, sempre foi um grande desafio conseguir equilibrar essa situação financeira. Eu acredito que isso passe pelo fato da profissão pesquisador, cientista, não ser considerada no Brasil, diferente de outros países. Aqui, ser pesquisador é o mesmo que ser estudante, e esse é o grande problema. Então, claro, essa fala mais recente da Renata, ela é mais uma maneira, mais uma ilustração do caráter elitista da academia brasileira. Renata, quase finalizando aqui, conta pra nós como que você encontra tempo para participar de atividades extracurriculares ou sociais, mesmo com essa agenda ocupada. Tudo isso passa novamente pelo que nós falamos, que é o planejamento, bastante planejamento. Eu gosto de ter uma agenda de forma que eu consiga visualizar meus compromissos e aí sim eu consigo, priorizar
os eventos que eu considero mais relevantes e até as atividades sociais que eu considero mais relevantes e que podem contribuir tanto para o meu desenvolvimento pessoal quanto profissional. Então é uma questão de seleção, escolha mesmo e de priorização. Renata, última pergunta para finalizar, portanto. Em termos financeiros, você acredita que todo esse sacrifício tem sido vantajoso ou você espera que isso seja vantajoso para você em algum momento? Olá, bom, essa pergunta é uma pergunta complicada porque ela se reduz apenas ao financeiro, mas financeiramente tanto a profissão docente, o ser professor, quanto ser pesquisador, ser cientista no Brasil, não são reconhecidos pela sua valorização, tanto social quanto financeira. Então, eu diria que financeiramente, economicamente, não é vantajoso. Mas eu acredito que ser professor e ser pesquisador vai além disso. E aí vai pelas dimensões do ser humano, porque existe uma questão de produção do conhecimento. E nesse caso, a produção do conhecimento, o ser um professor pesquisador, ela obviamente vale mais do que o título em si. E para mim é isso. Renata, última pergunta para finalizar, portanto. Em termos financeiros, você acredita que todo esse sacrifício tem sido vantajoso ou você espera que isso seja vantajoso para você em algum momento? Olá, bom, essa pergunta é uma pergunta complicada porque ela se reduz apenas ao financeiro. Mas financeiramente, tanto a profissão docente, o ser professor, quanto o ser pesquisador, ser cientista no Brasil, não são reconhecidos pela sua valorização, tanto social quanto financeira. Então, eu diria que financeiramente, economicamente, não é vantajoso. Mas eu acredito que ser professor e ser pesquisador vai além disso. E aí vai pelas dimensões do ser humano, porque existe uma questão de produção do conhecimento. E nesse caso, a produção do conhecimento, o ser um professor pesquisador, ela obviamente vale mais do que o título em si. E para mim é isso. Muito bem, pessoal. Falamos então com a professora Renata Vasconcelos. Esperamos que essa entrevista possa ajudar a esclarecer algo sobre o imenso desafio do trabalhador estudante no nosso país. Obrigado, Renata, e obrigado a todos que assistiram esse podcast.